Olá, meus amigos, é um prazer estarmos novamente juntos. Mais um vídeo trazendo pensamentos diferentes, trazendo explanações que pode ser que sejam, de utilidade para todos que estão assistindo esse vídeo. A característica dos meus vídeos não é o aprofundamento do que está sendo falado, nem dar nomes aos personagens que eu estou citando, mas uma reflexão, porque existem muitos canais fazendo isso e mostrando personagem X, Y, Z, e o meu objetivo não é trazer o nome dos personagens, mas ensinar as pessoas ou mostrar para as pessoas que dá para se pensar de modos diferentes e de um modo que pode ser que venha a agregar conhecimento, valor moral às passagens que nós aqui citamos. Então peço a todos que, se puderem, compartilhem os vídeos. Se tiverem dúvidas, que tragam essas dúvidas para que possamos saná-las juntos. O tema de hoje é a respeito da semente de mostarda. Nós temos aí algumas interpretações, que nós vimos já em vários vídeos. Nós temos as interpretações de vários grupos e de várias religiões diferentes, mas nós temos que começar a pensar um pouquinho diferente em relação às parábolas de Jesus. Em relação ao grão de mostarda, Jesus disse que era a menor das sementes, mas que dava uma grande árvore. Bom, hoje nós consideramos o arbusto da mostarda, não é nem considerado uma árvore, é considerado um arbusto devido ao seu tamanho. Chega a 1,5 m, 2 metros, e os galhos são bem frondosos. Mas Jesus estava trazendo essa semente num certo contexto. Ali parado, conversando com seus discípulos e com algumas pessoas, ele estava olhando para os montes que estavam ali à frente dele. E devemos nós lembrar que toda vez que Jesus utilizou algum tipo de parábola, era para mostrar a necessidade de se pensar algo novo, de começar a movimentar dentro de si algo diferente. Porque Jesus estava ali entre os judeus e Jesus estava buscando ampliar a visão e dar profundidade aos pensamentos daquele povo que pensava apenas de modo fanático, como sendo o povo escolhido e como sendo a única religião que iria conquistar todo mundo e mudar toda a humanidade, de modo que essa humanidade começasse a adorar o único Deus, que era o Deus de Israel, que para eles era o único Deus verdadeiro. Então não estou entrando aqui num contexto religioso, mas apenas explanando. Não concordo e nem discordo. Estou explanando, tirando algumas dúvidas e querendo pensar de outra maneira. Certo ou errado, talvez contribua, talvez não, mas vamos analisar. Quando Jesus disse que aquele pequeno grão de mostarda, ele podia fazer coisas grandiosas e inimagináveis, ele disse: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para aquele monte, mova-se para cá, e assim será, ele se moverá. Então Jesus estava trazendo qual monte? O que significava esse monte? Nós sabemos que 2 montes eram utilizados ali para adoração. O Monte Sinai, onde 2 tribos de Israel adoravam a Deus, onde foram trazidos os 10 mandamentos, e na divisão das 12 tribos, 2 tribos ficaram no monte e 10 tribos foram para o monte Gerizim adorar ali, porque eles não podiam vir adorar no templo lá em Israel. Então Jesus, observando ali os montes, ele trouxe um pensamento novo, dizendo para os seus discípulos que levariam posteriormente a sua mensagem adiante, não o cristianismo, mas a mensagem da verdade. E aí eles começaram a receber essa carga da mensagem de Jesus, de que eles tinham um tempo muito curto para ficar com Jesus, e Jesus tinha um pequeno espaço de tempo entre o início do seu postulado até o término, culminando com a sua
morte terrestre. E Jesus disse a eles: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover essa montanha. O que significava o grão de mostarda? A fé. O que significava o monte? A religião, a religiosidade. Ou seja, a verdade que seria movimentada de um lugar para outro. E a semente de mostarda, o que ela tem a ver com tudo isso, sem ser a fé? Bom, nós sabemos que a semente de mostarda é de fato muito pequena, porém a quantidade de outras sementes que ela daria estava dentro dela, no seu próprio genoma. Dentro do genoma da semente de mostarda, Jesus ele podia dizer que ali haveriam bilhões de outras sementes. E tudo isso estava registrado naquele pequenino grão de mostarda. E Jesus estava fazendo uma análise desse grão de mostarda para dizer para eles: se a tua fé for pequenina como este, mas frutificar como o pé de mostarda, vocês conseguirão esparramar sementes por toda a terra. Então ele estava dizendo: olha, faz com que a tua pequena fé, diante desses fatos grandiosos que eu apresentei a vós por todo esse tempo, se torne tão produtiva quanto as sementes de mostarda, de um pé de mostarda que dariam bilhões de sementes. E ele disse em tom ali para que não todas as pessoas pudessem compreender, mas somente os mais íntimos, de que aquele monte, através da pequena semente da verdade, ele mudaria daquele lugar. Ele não seria mais um monte sagrado da nação de Israel, mas aquela religiosidade, aquela verdade, tudo que mudava a moral do homem para maior, para o mais alto, tudo que elevasse o homem para o Pai Criador de todas as coisas, seria mudado através desse pequeno ato de fé. Qual ato de fé? Renunciar de que a sua verdade é única e de que somente aquele povo era o escolhido. Essa renúncia iria fazer com que os discípulos levassem para os gentios e para toda a humanidade uma nova visão da verdade. Qual visão é essa? Deus é único, mas Deus não está no monte nem no templo. Deus está dentro de vós. Deus está dentro de ti, junto com a verdade. Busque Deus dentro de você. Coloque a sua verdade para fora para que todos a conheçam. E assim, Jesus, fazendo essa analogia, ele começa a dizer para os discípulos: olha, daqui a um tempo eu não estarei mais convosco, porém, faça com que esse pequeno grão de fé se torne tão frutífero e tão produtivo que vocês conseguirão esparramar por toda a terra essa grande verdade, transportando assim um monte de um lugar para outro. Essa é uma visão que vale a pena ser analisada e pensada. Porque se nós não temos esse tipo de raciocínio, nós não temos esse tipo de aprofundamento, ainda estaríamos ali no pé do monte fazendo adoração. E dentro de nós? E aquele Deus que está dentro de nós? E o ser humano imortal? Onde ficaria nessa situação? Nós viríamos vezes após vezes e continuaríamos ali no pé do monte? Ou nós faremos com que essa pequena semente de fé continue por gerações, modificando a moral de toda a terra? Não é? É uma coisa a se pensar. Então fica esse esclarecimento. O movimento do monte não é o monte físico, mas o local de adoração, que através da semente da verdade viria para dentro de nós. Não um lugar cheio de pedras, um lugar cheio de terra, um lugar físico, mas um lugar no seu íntimo, transportando a montanha da adoração, que era o Monte Sinai e o Gerizim, para dentro de nós. A verdadeira fé, a verdadeira religiosidade está aqui dentro. Só indo para dentro, só voltando o nosso ser para dentro, nós conseguimos achar a verdade, nós conseguimos achar a Deus. E fica aí a mensagem de Jesus dita com todas as palavras.
Basta que tenhamos um pouquinho do olho, um pouquinho mais clínico, para que possamos compreendê-la e fazê-la ser esparramada por toda a terra. E vamos esquecer as coisas infantis e começar a buscar as coisas grandiosas, para que possamos nos tornar pessoas melhores e pessoas que auxiliam ao próximo. Que todos tenham um excelente final de semana, que todos sejam muito abençoados e carreguem consigo essa fé maravilhosa, que é a fé em nós mesmos, a fé no Criador de todas as coisas, para que possamos, indo para dentro, alcançarmos também o alto. Fiquem com Deus.